O custo invisível da distração. Eu passei um pouco por esse processo, e na verdade eu estou passando por esse processo, é algo que eu estou adotando na minha rotina, e eu achei um tema interessante para trazer aqui no canal, que eu vejo muitas pessoas falando que não tem tempo, que não isso, que não aquilo, que não conseguem aprender sobre investimentos, que não podem fazer tal coisa. E boa parte disso é porque as pessoas elas não estão mais focadas, elas não conseguem mais ter foco. Eu já vinha num processo desde o final de 2024, numa tentativa de largar as redes sociais, com uma tentativa de ler mais, estudar mais, e eu não conseguia fazer isso, até que em algum momento eu consegui fazer. O Elton Luiz, já citei ele aqui no canal, ele ajudou bastante, ele deu algumas técnicas do que a gente pode fazer com as redes sociais, principalmente com o WhatsApp, que é desligar as notificações, você vai retirando a ansiedade e aos poucos, você vai deixando de ter esse maldito hábito de você olhar o teu celular sempre. E aí eu comecei a fazer isso aos poucos, comecei a estudar mais. O primeiro livro que eu li no ano foi Trabalho Focado, que ele falava muito sobre e-mail, consegui retirar o aplicativo de e-mail do celular, e aí fui trabalhando com isso até que hoje eu já não tenho nenhuma rede social mais instalada no celular, não tenho nenhum aplicativo de compra, nenhum aplicativo de pedido de comida, de pedido de nada, não tenho. E meio praticamente o meu celular virou um peso morto, ele virou uma câmera, estou atualmente utilizando ele muito mais para gravar vídeos do que para utilizar no dia a dia. E é um processo que ele é difícil e ele foi abrindo a minha cabeça para várias coisas e talvez a minha experiência com isso possa ajudar você a tomar uma decisão ou pelo menos a ter consciência de que essa decisão ela pode ser tomada e é um caminho que pode ser seguido e que as pessoas que tomarem essa decisão hoje vão ter um benefício muito maior. Junto com isso, não está no roteiro aqui, mas eu vou citar sobre o meu filho. Meu filho tem 6 anos, o Ian, e desde pequeno a gente teve uma preocupação muito grande sobre telas. Até quando eu falo para ele sobre tela, eu explico, não é TV, tela é videogame, celular, tablet, tudo que imita luz é tela para ele saber que ele não pode assistir nem TV nem um videogame. E em determinado momento, junto com esse processo que eu comecei a ficar incomodado comigo mesmo, e eu comecei a ficar incomodado com ele, porque ele estava muito tempo na TV. Por mais que a gente controle, é muito mais fácil a gente chegar em casa depois da aula e falar: filho, vai assistir TV porque o papai vai lavar louça, vai fazer janta. Eu transfiro a responsabilidade de educação, eu paro de dar atenção para ele e jogo ele num canto, que a maioria dos pais fazem isso, ou 99,99 dos pais atualmente fazem isso, para ficar com o seu tempo livre. Aí teve um dia que eu tava chamando ele e falava: filho, 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 e ele não respondia. Eu peguei e desliguei a TV, falei: você está de castigo por tempo indeterminado. Eu falei: sabe o que significa essa palavra? Ele falou: não. Quer dizer que não tem tempo para acabar o seu castigo, porque eu sempre dou castigo de uma semana, um dia, e agora não tem limite. Ele falou: pai, eu nunca mais vou assistir TV. Eu falei: não sei. Deixei ele na dúvida. Óbvio que eu ia deixar uma semana no castigo, mas eu falei pra ele que não sabia. E eu sempre, quando eu dou castigo, eu sou firme com ele. O dia que você, filho, crescer e assistir esse vídeo, você vai descobrir a tática do pai. Às vezes eu conto minhas táticas pra ele, eu acho engraçado. E aí eu falei pra ele e passou uma semana, ele me chamou e falou: pai, eu quero negociar com você. Eu falei: então tá, eu ia liberar a TV pra ele, né? Ele falou assim: deixa eu assistir só no final de semana. Aí eu falei: combinado. Então durante a semana você não assiste mais, não tem tela durante a semana, e final de semana você assiste por 1 hora no sábado, 1 hora no domingo. Já faz uns 3 meses que a gente fez isso. E eu e minha esposa, a gente brinca que a gente ganhou um filho novamente. Dá muito mais trabalho, você tem que ficar brincando, tem que ficar correndo, às vezes dói a lombar, mas a gente voltou a ter um filho presente em casa. Nosso filho voltou a escrever, voltou a desenhar, voltou a brincar com carrinho, voltou a brincar com qualquer coisa. Ele tem, enfim, ele pega caixinha de papelão e pinta, coisa que ele fazia na escolinha lá 3 anos atrás, ele tinha parado de fazer. Ele voltou a fazer porque ele fica entediado e o tédio estimula a criatividade dele. É isso que eu preciso que vocês entendam. O tédio estimula a gente a pensar, faz o nosso cérebro crescer. E enfim, não é falta de tempo, é excesso de ruído.
Sempre que você fala, põe na cabeça isso, sempre que você fala que não tem tempo para algo, aí tem aquela máxima que as pessoas falam, não tem prioridade. Aqui não é questão de ter prioridade ou não, é questão que você está tão aprofundado, tão afundado, não é nem aprofundado, é afundado dentro da tela, na rede social, assim, que você não consegue desgrudar daquilo, que você vai mijar, vai fazer xixi e leva o celular e fica com o celular na mão o tempo todo, ele virou um acessório, a sua mão, quando você tá parado, a sua mão fica assim, nesse formato, que é o formato de segurar. Eu tava gravando um outro vídeo e escrevi na mão aqui, que eu tava fazendo como se fosse uma cartinha. A sua mão, ela já fica nesse formato, porque é o formato que você segura a tela. E esse prazer, essa ideia de receber dopamina o tempo todo, você vai perceber quando você faz um detox, e é rápido, isso para mim foi muito rápido. Você largou, a rede social começa a sobrar tempo. Eu falei sobre leitura de livro, que eu precisava ler. Nunca li tanto na minha vida, porque eu fico entediado em casa, não tenho o que fazer, eu pego e leio um livro, final de semana cheio. Leio um livro, eu não ligo a TV, eu leio um livro. Vou fazer qualquer coisa, eu leio um livro. Então eu voltei a ter esse hábito e criei um hábito muito maior do que eu tinha antes, porque o fato de eu não estar distraído, que eu não estar com todo o ruído que as redes sociais proporcionam, me sobrou tempo. Além do tempo, esse caos, essa sensação de que a gente está perdendo algo, de que a gente precisa consumir o conteúdo, e esse conteúdo vai deixando a gente cada vez mais ansioso, porque você começa a ler sobre política, você quer afirmar a sua posição de direita, você quer afirmar a sua posição de esquerda, e tudo vai virando caos, e você quer mais caos e mais caos. É quase como se fosse um comportamento de uma pessoa em abstinência de drogas, porque você precisa isso, e a rede social, ela faz isso. Aquele 15 segundos, aquela rolagem que você faz no Reels, nos Stories, é justamente para te deixar preso ali, para você consumir o produto, para dar dinheiro para eles. O problema disso é que você fica preso nesse mundo e não vem para o mundo real, você não respira o nosso mundo. Veja entre seus amigos, independente da idade que você tenha, a próxima vez que você sair, tenta deixar o celular no bolso, fora, e tente conversar com as pessoas não interagem mais, os casais, os relacionamentos, as pessoas não conversam mais porque elas estão no celular o tempo todo. E essa distração, ela tem um preço, e esse preço, ele é o foco. O que seria o foco? A capacidade de você conseguir fazer algo. As pessoas não conseguem mais ser produtivas porque elas não têm foco. Ela não consegue parar e ficar na tela do computador trabalhando ou pegando um caderno, rabiscando, rascunhando por um tempo, porque elas precisam estar distraídas, elas precisam receber essa distração o tempo todo. Isso está consumindo as pessoas. Cada clique inconsciente adia uma meta. Quanto mais tempo você fica preso nas redes sociais, mais distante você tá daquilo que você quer alcançar. Eu já citei várias vezes aqui nos vídeos, e eu falo muito do meu filho, que eu vou começar a chamar de Ian agora. Para quem conhece o canal sabe que o meu filho é o Ian, ou que o Ian é o meu filho. Eu costumo dizer que eu tenho o objetivo de entregar uma régua muito alta. Eu quero ser um cara muito bom para que meu filho tenha como espelho, para que meu filho siga no mesmo caminho do que o meu. Só como eu vou ser uma pessoa boa, e aqui a gente tem duas coisas que acontecem isso. Uma, na prática, eu com o celular na mão, meu filho tá vendo, ele acha que aquilo é normal, que a vida é assim, ele vai seguir. E a outra é que eu não tô evoluindo. Eu tô seguindo na mesma, eu tô sendo a mesma pessoa o tempo todo. A única coisa que eu tô fazendo é como se eu tivesse paralisado no tempo. É como se alguém tivesse congelado meu corpo e eu tô só à deriva. E assim vai seguir. E assim que eu vejo mais de 90% das pessoas hoje, as pessoas, desculpa aqui o palavreado, não quero incluir você nisso, mas fazer uma licença poética para eu poder falar. As pessoas estão cada vez mais ignorantes, cada vez mais burras, regredindo, indo para trás, indo para baixo. E não somente isso, além delas não terem o foco, elas estão consumindo cada vez mais tudo de mais podre que existe. Há um tempo atrás eu entrei num grupo de pessoas sobre um desafio que ia ter, que era algo de saúde, algo saudável e tal, e as pessoas começaram a discutir e tal. Aí de repente começaram
a dar dica de como você se drogar. E aí eu peguei, entrei no grupo e falei, pô, mas isso aqui não é um grupo, um coletivo que foi juntado para pessoas pra gente falar de saúde. E as pessoas estão falando sobre usar remédio, sobre usar. Eu não sei se eu posso falar esses termos aqui, que vai ter bloqueio. Mas enfim, usar psicoativos e afins. E aí eu percebi, e era um grupo de mais jovens, eu tenho 39 anos, era um grupo ali que a média das pessoas devia ser 22, 25 anos, que praticamente todas as pessoas usavam remédio para dormir, todas as pessoas usavam algum tipo de entorpecente comprimido e outros tipos de pessoas, outros tipos de drogas químicas. E eu falei, cara, como assim? Eu sou praticamente um extraterrestre no mundo, porque eu não utilizo nada, nunca utilizei, graças a Deus. Mas as pessoas elas estão fugindo da realidade, acho que elas não conseguem manter o foco, elas não conseguem manter uma regra, uma constância na vida, uma atenção, e elas acham que ingerindo um químico, ou em português, claro, se drogando, elas vão conseguir o que elas não conseguem ter de uma forma natural. É insano pensar dessa forma. E as pessoas estão cada vez mais utilizando isso, cada vez mais utilizando produtos para emagrecimento, ao invés de se alimentar bem, cada vez mais buscando remédios para dormir, ao invés de apagar a luz um pouco mais cedo, utilizar uma luz amarela. É uma falta de inteligência coletiva, e eu acho que tá todo mundo seguindo como se fosse uma manada, as pessoas estão deixando de observar a vida, entender como a vida acontece. Para quem é mais antigo, para agora, não larga o teu celular, porque eu tô falando do celular, você está no celular nesse momento agora, mas tenta à noite, quando estiver deitado na cama, quando estiver tomando banho, refletir no que tá acontecendo. A última vez que você conseguiu sentar com um amigo teu e ter umas 2, 3 horas de conversa, as pessoas não fazem mais isso. A gente não tem mais relação, a gente não tem mais comunicação, a gente só tem ruído, chiado, xingamento, caos, estresse. Eu sei que eu tô olhando o copo meio vazio aqui, eu tenho a esperança da gente ter um copo mais cheio. Existem pessoas que estão do outro lado, isso eu sei que existem, e é possível você sair desse lado, mas você precisa tentar entender, pelo menos ter o desejo de fazer isso. E eu vejo muitas poucas pessoas tentando fazer isso. Por isso que o título desse vídeo é O Custo Invisível, porque as pessoas não estão percebendo o quão doentes elas estão. E aqui eu anotei, eu ouvi em algum lugar uma pessoa falando sobre isso, inclusive em alguns dos livros, talvez até no Trabalho Focado ele falava sobre isso, que a atenção é o novo dinheiro. Com o avanço da inteligência artificial e toda essa distração que as crianças elas já estão crescendo nesse mundo, e o cérebro, a nossa cognição, ela tá ficando atrofiada, porque se você não estimula ela, se você não tem tempo de respiro para você ter esse crescimento, as pessoas elas tendem a ficar mais burras ao longo do tempo ou mais bitoladas. Antigamente a gente costumava dizer que era cabresco, aquilo que o cavalo coloca para o cavalo só olhar para frente, para ele não ver que existe um mundo em volta dele. Para quem conseguir sair desse mundo, se desligar, se desconectar e vir para o mundo da atenção, imagina que existe todo mundo lá embaixo e você conseguiu flutuar, você conseguiu vir para cima e tá olhando as pessoas lá embaixo. Você olha lá para baixo, fala, cara, olhe só aquilo lá. Você é como se você tivesse o controle, tivesse a chave do jogo. Consegue entender esse raciocínio? É muito doido. Eu passei por isso, eu parei de beber em 2021. E eu falo, isso é batata. Quem não bebe consegue comandar qualquer conversa. Bêbados é como se fosse um rebanho. Sabe o Border Collie, aquele cachorro que ele pastoreia as ovelhas? Para quem não bebe e tá conversando num grupo de bêbados, você que não bebe é um Border Collie num bando de carneiro, num bando de ovelha, tudo babando que nem uns retardados, e você consegue dominar todos eles, você consegue falar o assunto que você quiser, encaminhar a conversa do jeito que você quiser, porque eles estão todos ali curtindo o momento, achando que estão conversando alguma coisa séria, e na verdade não estão, eles só estão seguindo de um jeito bastante banal a vida para não
utilizar outros termos, não é uma crítica, quer beber, bebe, tudo bem, faz parte, mas eu tô passando uma visão de uma pessoa que vê de fora, uma pessoa que bebia e que parou de beber. Essa é a sensação que eu tenho. Por isso que quem conseguir trazer essa atenção, sair dessa distração, tem uma tendência no futuro de conseguir dominar todas as pessoas. Eu não estou falando dominar de uma forma autoritária, estou falando dominar o mercado de trabalho, você ter um raciocínio muito mais lógico, um raciocínio apurado, um raciocínio muito mais rápido, você tem uma oxigenação melhor, o seu funcionamento do seu cérebro, a sua criatividade vai ser melhor do que as outras pessoas. Porque a vida das outras pessoas é só trabalhar, sexta-feira bater o cartão ponto, fechar a empresa dela, curtir um churrasquinho no final de semana, beber uma cervejinha, ter aquela distração e seguir a vida. E pra ela tá tudo bem, ela tá feliz com aquilo. Só que tem pessoas que estão querendo ir lá pro outro lado. E esse vídeo é para pessoas que querem ir pro outro lado. Pra gente conseguir entender que existe essa distração, conseguir anular ela e a gente começar a ir para uma vida diferente, uma vida de conhecimento, de crescimento, de sabedoria, de perenidade, de, de prosperidade, que você consiga, fugiu a palavra, mas que você consiga ter uma consciência, uma sabedoria para você tomar boas decisões sem ser muito 8 ou 80, sem ser agressivo e sem ser passivo demais. Eu acho que essa consciência poucas pessoas vão ter. E quem conseguir ter essa atenção vai se destacar sobre os outros. Se você for minimamente o básico, é aquele dizer a pessoa que simplesmente bate o cartão ponto no horário e sai no horário, ela tem grande chance de ser mais sucedida do que outras pessoas. Você está acima da média. Para você ficar acima da média, você só não precisa ser medíocre. É muito fácil, principalmente no Brasil. Por isso que a atenção é o novo dinheiro, é o dinheiro do futuro. E quem controla o foco, controla o futuro. Mesmo que você não controle financeiramente, aqui é um canal de finanças, de investimentos, mas você consegue controlar a sua vida. Eu costumo dizer que hoje eu vivo a melhor fase da minha vida, tanto pessoalmente como profissionalmente, até questão física, porque eu tenho muito mais consciência do que fazer. Eu não tomo café, por exemplo, e energético depois das 3 da tarde, 4 da tarde, raras exceções, e eu sei de todas as consequências que tem. Eu pratico atividade física, eu comecei a criar novos hábitos, novas rotinas, e hoje eu tenho um prazer de estar com meu filho, eu tenho um prazer de estar com minha esposa, com minha família, eu tenho prazer pelas coisas que eu estou vivendo, coisas que eu não tinha há tempos atrás. A única coisa que eu queria tempos atrás era fazer um churrasco no final de semana, comer uma carninha gostosa e tomar um whisky de mel geladinho, e era a minha diversão de antes. Eu não tinha prazer com outras coisas. Não sei se eu tô sendo muito claro, mas é a pessoa que ela deixa de ter prazer com outras coisas, ela passa a sentir prazer com coisas simples. Pegar na mão do seu filho, hoje de manhã tava 6, 7 graus de manhã, e meu filho tava de luva, e aí eu coloquei luva e ele não sabia, quando eu dei a mãozinha para ele, ele olhou para mim e deu um sorriso. É isso. É isso que a gente precisa ter, são momentos que fazem a vida valer a pena. E você só vai viver isso se você não estiver preso no teu celular, não estiver preso dentro de uma tela. E é isso que as pessoas estão cada vez mais, e é isso que você precisa parar. E se você não quiser, tá tudo bem, mas outras pessoas vão fazer isso. Saiba que outras pessoas vão fazer. E quando você for reclamar da inteligência artificial que tirou a tua oportunidade, não é a inteligência artificial que tirou, é outra pessoa que soube aproveitar melhor, soube ter mais atenção, soube retirar as atenções, as distrações que ela tinha na vida dela e ganhar mais atenção, soube fazer isso melhor do que as outras pessoas. E a vida é assim. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha um início de uma vida diferente, que você entenda sobre as distrações que existem na vida. Se precisar de ajuda, a Start Grana, apesar da gente ser sobre investimentos, eu tenho o link aqui na descrição ou no QR Code. Apesar de ser sobre investimentos, a gente fala muito sobre comportamento, sobre mentalidade, sobre hábitos, como você formar hábito. Os hábitos, alguns deles são angulares, então um hábito que você cria, você gera um efeito sobre a sua vida e esse efeito vai ser duradouro. Às vezes vai ser muito mais recompensador, até financeiramente, do que os R$19,90, R$29,90 que você vai investir assinando a Start Grana.
Então, muito obrigado por você que assistiu esse vídeo. Não esqueça de compartilhar com quem você ama. Deixe seu like. Se quiser também, deixe seu comentário do que achou sobre esse vídeo. Até a próxima. Valeu, tchau!